E aí, pessoal? Aqui é o engenheiro Marcelo Barbosa e hoje a gente vai falar sobre quadros de iluminação barra ventilação, né, que as prefeituras exigem, né? Tô mostrando a imagem aí de como esse quadro vai ficar, né? A parte aí das exigências, coeficientes, para isso tudo ficar automatizado. Tá, antes de a gente começar nisso, deixa eu só dar uma apresentaçãozinha do que eu estou incluindo nos templates, que são detalhes prontos sobre partes executivas, né, de obra, né, coisas que às vezes não é interessante a gente representar aqui, é melhor a gente fazer um detalhe ampliado, um pouco à parte. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tô com a representação do embasamento. Aqui, pelo menos na nossa região, o embasamento é na parte de baixo. Eu já vi embasamentos na parte de cima. Então, pode acontecer de ser diferente, aí, mas a gente pode trabalhar, né, nessas diferenças. Permeabilização com emulsão asfáltica. Aqui eu estou usando a alvenaria de meia vez, né? Mas basicamente é isso, ó. Conforme o projeto estrutural, que no arquitetônico a gente não vai dar medidas, né? A única coisa que a gente pode dar medida é o lastro, né? Que a gente sabe que o mínimo é 5 centímetros, né? Mas basicamente esse daqui e o outro também é esse daqui, ó. Ó que detalhe bacana. A gente tem a representação aqui do reboco, né, da pintura. A gente tem a representação do forro, ó, perceba que o reboco vai até um pouquinho passando do forro, depois é tijolo, né? Não tem por que a gente ter acabamento aqui pro lado de dentro da cobertura, né? Inclusive aqui é um detalhe que eu gosto muito de fazer nos meus projetos, o meu espaço aqui entre forro e viga, para a gente não ter problema com eletroduto, eletricista querendo quebrar eletroduto aqui, né? Então, 5, 7,5 por cada curva, até mais, se possível, a gente coloca. Então, assim, o pé direito, eu trabalho ali com uns 2,80, né? Aí jogo mais 7,5 e aí eu jogo uma viga, né? Uma viga de respaldo, seja de 30, seja de 25, aí depende do vão, né? Então, assim, eu acho que fica bacana e isso aqui é tudo alterável, né? Você pode modificar isso aqui, trabalhar nele tranquilamente, né? É uma vista representativa, né? Mas é modificável, você pode duplicar, fazer outros, mas eu vou criar uma quantidade boa desses detalhes dentro do template, né? O template que está aí na descrição, tá aqui no card também se você quiser conhecer. E vamos lá, vamos para a aula. Então, pessoal, como que a gente vai fazer? Basicamente, as prefeituras, né, elas têm exigências, né, de áreas mínimas, ventilações, iluminação, em quais ambientes que a gente precisa colocar. E eu vou usar aqui como exemplo um código de obras. Que na minha cidade não tem isso, mas eu vou usar um código de obras aqui de São Paulo que fala sobre esses coeficientes e dá alguns parâmetros aí para a gente usar como base para nossa aula. Então você vai fazer o mesmo aí com o seu local aí, né? Então vamos lá. Artigo 65. As aberturas destinadas à insolação, iluminação e ventilação deverão apresentar as seguintes áreas mínimas. Nos locais de trabalho, nos destinados a ensino, leitura, atividades similares, 1/5 da área do piso. Então, se a gente pegar a área do ambiente, dividir para 5, a gente tem a abertura necessária naquele compartimento. Um destinado a dormir, estar, comer, cozinhas, né, banheiros, 1/8, né, com no mínimo 0,60, né, metros quadrados. Então, assim, uma janela de 1 por 0,6, 2 por 0,3 talvez não passe por causa da altura, né, altura mínima. Nos demais tipos de compartimentos, ou seja, outros que não estão citados aqui, 1/10 da área do piso, também com no mínimo 0,6. E é importante também, ó, que a ventilação deve ser, em qualquer caso, de no mínimo 2/3 da superfície de iluminação, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vou voltar para o Revit aqui. A gente vai criar a tabela, né? Eu já tenho as quadrilhas lançadas. Não são muitas as quadrilhas aqui, né, que eu tenho lançado, mas já vai funcionar. Eu vou vir aqui, ó, em novo. Nova tabela de quantidades. E ela vai ser uma tabela de quê? Vai ser uma tabela de ambientes,
Por quê? Porque a gente quer pegar a área lá do nosso compartimento, nome, essas coisas assim. Então, qual que vai ser o nome? Vamos lá. Quadro de iluminação barra ventilação. Esse é o nosso nome da tabela. Ok. Então, assim, a gente não falou sobre tabelas, né, em outros vídeos. Aqui eu já vou te dar uma conceituada. Eu vou mostrar o que a gente tem que fazer e já vou dar uma conceituada do que é cada coisa, né? Quais campos a gente precisa? Basicamente aqui, ó, aqui é os campos disponíveis nessa categoria e aqui o que está na tabela. E a ordem que você colocar aqui, ele vai importar lá no final, né? Então, assim, você pode, ó, jogar para cima, jogar para baixo, para deixar na ordem que você achar melhor. Qual que é o primeiro que eu vou querer? Eu quero o nome. Então, vou dar um clique aqui, ó. Clica no verdinho e jogou para lá. Depois do nome, eu vou querer a minha... Deixa eu até olhar minha colinha aqui. A minha área, né? Conforme a imagem, né? Vou fazer igualzinho. Então, a área. Então, ele está pegando o nome e a área do quê? Do ambiente. Dos ambientes que tiver no meu projeto. Aí, depois, eu quero os meus coeficientes, né? Eu vou começar a fazer os meus coeficientes. E aí, a gente vai começar a criar novos campos que não tem aqui no nosso projeto. Então, vamos lá. Como que eu faço para criar um novo parâmetro? Ó, tem um parâmetro, novo parâmetro e tem um parâmetro calculado. Vou vir aqui, ó, em novo parâmetro. Vou escrever aqui, ó, coeficiente. Vou deixar como parâmetro de projeto normal. Coeficiente, não vou colocar tudo. Fração. Vocês vão entender o porquê, né? Fração. Esse aqui é onde a gente vai colocar o número da divisão, né? Tipo, se é 1 sobre 8, 1 sobre 5. Eu vou até colocar aqui já, ó, 1 sobre x. Beleza, ele vai ser um parâmetro comum. Ele não vai ser linear, ele vai ser número. E ele vai ser agrupado, pode ser aqui em outros mesmo, né? Onde ele vai ser agrupado lá dentro do painel de propriedades. Vou dar um OK. Beleza, ele já ficou ali. O próximo parâmetro é o parâmetro calculado, que é o coeficiente que isso vai se transformar, né? Quando eu dividir 1 para essa fração, que valor que ele vai retornar? É um coeficiente, né? Como se diz? Um número decimal, né? Um número decimal. Fugiu a palavra. Então eu vou vir aqui, ó, em parâmetro calculado. Aqui eu dou o nome, eu vou colocar aqui, ó, coeficiente decimal, né? Decimal. Vou deixar em comum, vou deixar em número também. E aqui a fórmula, olha que interessante, eu consigo colocar uma fórmula igual ao Excel. Então eu vou colocar 1 barra, que é o número de divisão, e vou colocar aqui o coeficiente de fração. Então, ó, perfeito. Vou dar um OK. Isso aqui é porque eu quero que apareça lá, né, a informação lá de como que é esse número decimal, né? Para fazer uma modificação é fácil, mas também dá para fazer direto, né? Vou dar um OK, mas eu gostei de fazer dessa forma. Agora, com esses coeficientes, a gente vai calcular a nossa iluminação exigida, né? De fato, ali a iluminação que a gente precisa de ter no projeto, né? Então, vamos lá. Então, a primeira aqui, mais um parâmetro calculado. Deixa eu dar um OK aqui, só para vocês verem como que já ele vai ficar. Ó, até tem esses não colocados aqui, são geralmente ambientes que coloquei, deletei nas modificações, aí pode vir e excluir, tá? Ó, selecionei tudo, fui lá em excluir linhas, né? Ó, os ambientes de fato que estão no seu projeto vai aparecer com área, né? Com a área calculada. Então vamos lá. Ó, perceba que ele já colocou aqui os meus parâmetros, né? Onde eu posso escrever valores e tudo mais. Vamos voltar lá para nossa tabela. Estou aqui dentro da tabela, posso vir aqui, ó, em campos. Vamos para o próximo. O próximo, então, é a iluminação exigida. Então, eu vou vir aqui, ó, em parâmetros calculado. E como que vai ser, né? Iluminação exigida. Ou seja, exigida pela prefeitura. Ela vai ser o quê? Área, né?
E qual que vai ser a nossa conta aqui? Vai ser a nossa área do ambiente multiplicado por nosso coeficiente decimal. Vou dar um OK. Perfeito. E a ventilação exigida, conforme o código de obras, ó, ela é 2/3 da superfície de iluminação, 2/3 da área, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, ventilação exigida vai ser a área também, né? Opa, área. E a fórmula vai ser o quê? Vai ser a iluminação exigida, aquilo que a gente já tem, multiplicado por 2/3, 2/3. Ou multiplicado por 2, dividido para 3, tanto faz, né? Nesse caso aí não importa a multiplicação. Vamos dar o OK. Beleza. Agora, vou dar um OK aqui. Vamos já ver nossa tabela funcionando? Ó, a gente tem aqui que a fração, por exemplo, para quartos é 8. Olha lá, ó. Ele já fez 1/8 aqui, deu o coeficiente de 0,125. E 0,125 vezes os 12 aqui, deu essa iluminação aqui. Aí o que eu preciso fazer, né? Ó, aqui eu vou colocar 2 casas decimais. Como que eu faço isso? Vou formatar a unidade. Então, vou vir aqui, ó, formatar a unidade. Tira as configurações de projeto, coloca aqui 2 casas decimais, metros quadrados, ok. Olha lá, 1,53. Aqui a mesma coisa, formatar a unidade, tira usar configurações do projeto, 2 casas decimais, ok. Ó, então, 2/3 desse valor aqui. Tá, Marcelo, eu não tô acreditando muito no software não. Como que é? Faz aí. Então vamos lá. Deixa eu ajustar aqui também, ó, para ver se a gente não tem também situação de, olha lá, de número escondido ali. Então, ó, 12,25 multiplicado pelo coeficiente de 0,125, ou dividido para 8, dá 1,531. Então, ele arredondou para 1,53. Esse valor de 1,53 vezes 2 dividido para 3, 1,02, tá vendo? Então, tá tudo funcionando. E aqui a gente já pode preencher, vamos preencher, ó, 8, 8 também, HAL. HAL não precisa, eu vou mostrar um macete nas tabelas também, quando os elementos que a gente não precisa colocar. Cozinha é 8 também, sala é 8, varanda não precisa, né? A gente está lá fora. E área de serviço é permanência transitória, né? Vou colocar 10 aqui. Depois tem que confirmar ali no código. Mas ele vai ser 10 porque assim, é de trabalho, mas assim, não é um negócio que você vai ficar lá 8 horas por dia, né? Quando ele fala de trabalho é escritório, essas coisas assim. Então vamos lá. Ó, então tenho tudo aqui calculado. A gente vai mexer na cara dessa tabela ainda. Toda essa parte a gente vai mexer. Vou botar em campos. Qual que é o campo que a gente precisa agora? Eu vou colocar o campo de quais esquadrias estão no ambiente, né? Que é um campo de texto. Então eu vim aqui, ó, em novo parâmetro. Vou colocar aqui, ó, esquadrias no ambiente. Ela vai ser comum, texto, vai ser agrupado sobre texto, né? Aqui, ó, só uma diquinha extra. Aqui, ó, se eu quiser colocar alguma dica de ferramenta, de como, ou seja, explicando o que é esse parâmetro, eu posso colocar. Então, ó, editar dicas de ferramenta, eu posso colocar aqui, ó. Insira os códigos das portas e janelas que estão inseridas no ambiente em questão. É uma dica, entendeu? Uma dica de ferramenta. Como que eu vou usar essa ferramenta? Às vezes você faz aqui, tá lembrando. Mas depois vai que você esquece, né? Claro, esse quadrinhos no ambiente é meio que autoexplicativo, mas tem algumas coisas que a gente... são parâmetros que é bom a gente ter essa dica de ferramenta. Aqui tá ok. Beleza, ali já tá certo. E agora a gente tem a nossa iluminação projetada e a nossa ventilação projetada. Então vamos lá. Então vou vir aqui, ó, criar novo parâmetro. Iluminação projetada. São projetadas. Vou deixar no padrão aqui.
Ele vai ser comum, vai ser área. E ele vai ser um texto, vai ser agrupado sobre texto, né? Vai ter aqui texto, né? Mas ele é o valor de área mesmo, né? A gente vai digitar ali uma área. Vou dar um OK. Beleza. E agora a gente vai calcular a ventilação projetada. Então vamos lá. Ela vai ser um cálculo também, né? Vai ser 2/3 da minha projetada. Então, parâmetro, valor calculado, né? Então eu vou pegar aqui iluminação projetada e multiplicar por 2/3. Opa, esqueci de colocar o nome aqui. Ventilação projetada. Vou colocar o nome, ele não vai aceitar. Ok. Opa. Iluminação projetada, aqui tá certo. Deixa eu ver o que ficou errado aqui. Ah, tá, pessoal. Deixei aqui, aqui tem que ser a área, né? Aqui é uma área, eu tô multiplicando uma área. Daí eu coloquei número ali, ele deu unidades inconsistentes, tá? Sempre prestar atenção nisso. Eu deixei passando ali, né? Ok. Percebo que ele vai tranquilo, né? Então, ok. Então, ó. Criou mais esses campos aqui pra mim. E aí agora vamos, de fato, trabalhar aí na nossa tabela. Melhorar ela, né? Então a gente tem esses quadrinhos no ambiente. E aí como que eu faço? Como que eu uso isso daqui, né? Basicamente eu vou lá no meu quadro. E aqui é interessante, às vezes, você usar esse comando aqui, ó. Deixa eu abrir a planta baixa legal. E eu vou, ó, perceber que ele mostrou aceso ali o ambiente. Então eu vou dar um WT, ele vai mostrar duas janelas. E aí assim, para você ver quais esquadrias estão, você pode fazer o seguinte, ó. Venho aqui no quarto, ó, cliquei. Olha lá, ele tá mostrando qual quarto que é, né? Aí você pode ir lá, ó, aqui tem a J2. Então eu vou vir aqui e vou falar que é a J2. Entendeu? Aí agora o próximo, ó, aqui também é J2. Próximo é o banheiro, então é J1. Próximo, hall, não tem. Aqui é a cozinha, então na cozinha também é J2. Aqui é uma casa simples, né? Então não tem muitos quadrinhos, né? Na imagem que eu mostrei tinha alguns quadrinhos bem variáveis aí. Mais um J2. E aqui na área de serviço, nesse caso aqui não precisaria, né? Porque ela é aberta, né? No ambiente não precisaria ter. Nem colocar o coeficiente aqui. Tanto que daí eu vou mostrar uma forma de ocultar esses elementos aqui. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Vou voltar aqui a minha tela. Opa. Voltei minha tela. Aí o que eu vou fazer? Vou dar uma mexida na cara dessa tabela. Então a gente vai para onde? Primeiro, né? Vamos seguir a ordem aqui, ó. Campos, filtros, classificar, agrupar, formatação. Então vamos lá em filtro. Quando eu não quero que algo apareça, ou quero que só alguma coisa apareça, a gente tem que trabalhar com os filtros. E o que esse filtro faz? Ele vai pegar um parâmetro, né? Eu quero filtrar por um parâmetro e eu quero colocar uma regra, né? Uma regra. Ah, eu quero filtrar por apenas os que tiver coeficiente fracionário de 8, por exemplo. Para saber só os que são sobre 8. Ah, eu quero filtrar, por exemplo, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu não quero que os ambientes que não tenham coeficiente, que eu não vou considerar, que eles apareçam na tabela, né? Então eu vou colocar um número que quando eu digitar, ele vai sumir, que aqui no caso vai ser o 0. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, fração, né? Coeficiente fração igual, eu vou colocar não igual a 0, né? Eu quero que minha tabela filtre todos os ambientes, exceto, né, os que ou melhor, exceto os que tenha 0, né? Os que for 0, ele não vai aparecer. Então, ó, vou dar um OK. Aqui não aconteceu nada, mas agora, por exemplo, vou vir aqui no hall, vou digitar 0. Sumiu o hall. Aqui na varanda, digitar 0.
Na área de serviço, digitar 0. Entendeu? Então ele vai filtrando aqueles que não são igual a 0. Né? Então se eu digito 0 lá, ele vai sumir. Então, assim, parte de filtro é isso. Aqui no classificar agrupar, basicamente eu deixo aqui classificando por nome, para ele usar o nome aqui como uma regra, né? Inclusive aqui ele vai colocar na ordem, né? Ó, aqui tá na crescente, ó. Olha lá, ele colocou B, C, Q, S, né? Colocou na ordem alfabética. Em formatação, a gente vai fazer o quê? Eu vou vir aqui Na verdade, em formatação a gente pode ter opções aqui de deixar algum campo oculto, né? Às vezes você quer que ele funcione na tabela, mas não quer que ele apareça. Por exemplo, coeficiente decimal. Você calculou, mas às vezes você não quer que ele apareça na tabela. Então você poderia vir aqui, ó, e marcar campo oculto, ó. Ele vai sumir. Então, vamos voltar lá. Aqui eu vou vir em aparência. Que importante. Eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar linha em branco antes dos dados. Então esse cinza aqui que tá, ó, é um branco, uma linha branca que eles colocam. Então eu vou tirar isso. Aqui eu não vou mexer, né, por enquanto. Não vou mexer nessa parte aqui. Tabela embutida a gente também não mexe. Vou dar um OK. Beleza, né? Perceba aí que ele tirou aquela linha. E agora como que eu faço aqui a formatação para ficar mais bonita, mais parecido com a outra lá, né? Primeira coisa, vou vir aqui, ó, selecionar tudo. Tá vendo? Eu selecionei da coluna I até o A lá. E vou vir aqui, ó. Na horizontal, vou colocar aqui centro. Então tudo vai ficar centralizado. Na vertical é meio, né? Então caso essa tabela fique com duas linhas por algum motivo, ela vai colocar no meio daquele campo. Beleza. Agora, eu vou fazer o quê? Esses parâmetros aqui, ó, iluminação exigida, iluminação projetada, ventilação projetada, eu posso agrupar eles, né? E coeficiente também. Então, ó, eu vou selecionar os dois parâmetros aqui, ó. Selecionei os dois, só clicar e arrastar. Apesar de só um acender, ó, perceba que aqui tem um tracejadinho. Tá selecionado. E aqui, ó, eu vou vir aqui em agrupar. Ele vai criar em cima, ó, um campo, né? Para você digitar. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar coeficiente. Beleza. Aqui em fração, eu vou colocar só fracionário. Eu posso mudar o nome aqui e meu campo vai permanecer lá. Vai permanecer lá do jeito que tá? Ele não vai mudar o nome lá no meu campo. Fracionário. E aqui eu vou deixar só decimal. Porque eu já estou falando coeficiente lá em cima, né? Beleza. Vou dar uma diminuída aqui, né? Ficou meio grande. Ótimo. Aqui, na parte exigida, então eu vou colocar exigida. E vou deixar só iluminação e só ventilação. Entendeu? E aqui na projetada, a mesma ideia. Vou colocar aqui projetada. Deixa só iluminação. Ó, perceba como é só uma questão estética, mudar o texto aqui, que ele não dá nenhum erro, né? Aqui tem um parâmetro de iluminação aqui também. Mas o nome mesmo original é iluminação projetada e iluminação exigida. Beleza. Então aqui, ó, vou fazer uma seleção aqui. E vou vir aqui em fonte. Vou colocar tudo em negrito. Vou fazer de novo essa seleção. Vou colocar aqui um sombreado cinza. E agora eu vou mudar algumas cores aqui. Essa daqui, por exemplo, vou deixar todo ele com uma cor sombreada. Vou colocar tipo um laranja assim, para dar uma noção de exigência, né? Mais ou menos assim. Então, ó, selecionei as colunas, né? Fui lá em sombreado. Aqui na projetada a mesma coisa. Aqui eu vou colocar tipo em verde. Um verdinho assim mais pastel. Beleza. Então aqui, ó, posso ajeitar também um pouquinho o tamanho, né? Ó, aqui é interessante. Se você seleciona a coluna, você pode clicar em redimensionar, né? 50 tá 50, tá 54, vou colocar 50, por exemplo. Aí esse mesmo 50 eu posso colocar aqui, ó. Ficar tudo mesma medida, né? 50.
Aqui acho que a gente pode reduzir assim, para ficar 2 linhas, já que tem 2 linhas mesmo, né? Acho que aí ficou ok. Deixa eu ver aqui quanto que tá. Redimensionar. 53, vamos ver se passa 50. Ó, passou. Aqui passou. Talvez quando joga na folha não passa, né? Aí tem que ajustar lá. Então, ó, basicamente, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui a minha configuração já, né? Aqui eu podia também deixar negrito, né? Deixa eu fazer isso logo. Fonte. Deixar em negrito. Sombreado. Eu vou colocar aqui. Aqui você escolhe a cor que você quiser, né? Deixar uma corzinha assim. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou agora abrir a minha tabela de meu quadro de esquadrias, né? Então eu vou vir aqui, ó, tabela de esquadrias, janelas. Se caso se você tiver portas e janelas com tipo vidro que tenha uma parcela ali de iluminação, ventilação, aí beleza. Aqui as minhas portas são todas de madeira, então a gente não vai considerar, né? Agora eu vou fazer a mesma situação lá, o WT, né? Aqui, ó, o WT aqui, ele não, como eu tenho textos aqui, ele tenta mexer no texto. Então eu vou vir aqui em vista, vistas lado a lado aqui, ó. Aí. Se eu quiser tirar o zoom aqui, ó, tem que segurar o CTRL, tá, ó, aqui dentro da tabela. Então eu vou tirar um pouco o zoom assim. Ó, J1, J2. Pra mim só importa essa área aqui, ó. Então J2. Inclusive, para esse projeto aqui, se esse projeto fosse nessa cidade, ele não passaria essa janela do banheiro, né? Uma janelinha de 60 por 40, né? Aí ela daria só 0,24 de área. Eu preciso de 0,6 no mínimo, né? Mas aqui só para estudo não tem problema não. Então, ó, J1. J1 ela tem 0,24. Ó, aqui acho que eu não mexi na formatação, né? Mexi em individual aqui, formatar a unidade. Eu vou salvar agora. Vê que ele ficou 0 lá, mas ele tem valor, né? Duas casas decimais. Que é muito perto de 0, ele arredondou. Duas casas decimais. Perfeito. 0,24. Aqui é uma janela de 1,5 por 1, né? Então ele dá 1,5 metro quadrado nas J2. Ó, aqui tudo igual. Só a primeira mesmo que ficou diferente. Aí vamos ver se esse projeto passaria. Ó, para sala, ó, para esses 2 quartos aqui ainda não passaria, tá vendo? Ó, esses 2 quartos tem 12 metros quadrados, são quartos grandes até, né? Esse código de obra aqui, por exemplo, exige um mínimo 8. Na verdade, se tiver 3 quartos, aí tem que ser um com 10, um com 8, outro pode ser com 6. Mas, ó, esse aqui não passaria, então eu teria que pensar no meu projeto. Então, essa tabela pode já ficar criada enquanto você está projetando, né? Inclusive, eu vou colocá-la no meu template, para enquanto você estiver projetando, você já ir ajustando essas coisas, né? Para não precisar depois, quando você estiver detalhando, fazer isso, né? Então, ó, beleza. Aqui a gente tem as áreas, né? Então, vou voltar lá para minha tabela. Deixa eu tentar sair aqui. O atalho não funciona. Aí, pronto. É que é TW o botão de voltar, né? Só que daí eu não consigo digitar aqui, né? Deixa eu até ver se eu clicar aqui em cima. Não consigo, eu fico mexendo no texto. Tá, então vamos lá. Voltar pro meu quadro aqui. Então vou jogar esse quadro lá na minha prancha. Vamos abrir minha prancha. Vamos ver se essa formatação que eu fiz aqui vai ficar boa. Ó, tem um espaço aqui, vamos tentar colocar ele aqui. Ó. Vou clicar no quadro, arrastar para dentro. Ó, o tamanho aqui ficou bom. Na verdade aqui, ó, esse fracionário aqui, ele ficou com 2 linhas. Eu não quero que ele fique em 2 linhas, eu quero que ele fique em uma só. Então eu vou ajustar aqui ó, na setinha até ele ficar em uma só. Esquadrias no ambiente também, 2 linhas só. Opa, o fracionário voltou. Aqui. Aí, agora sim. Já deu uma diminuída na altura, né? Posso alinhar aqui. Aqui eu posso até inverter, né? Vou colocar isso aqui para baixo. Deixa eu colocar isso para cima, ter um pouco mais de espaço. E aqui a gente trabalha nessa... Aí, ó. Então perceba, ó, que eu fiquei com
quadro, iluminação e ventilação. Algumas prefeituras exigem isso, a minha não existe. E ficou bem legal, né? Ficou bem legal a nossa tabelinha aí. Bem didática, digamos assim, né? Então é isso. Um quadro de iluminação. Acompanhe o canal aí, que eu vou estar postando mais coisas assim diferentes, né? Aquilo que de fato eu faço aqui no meu escritório e que aumenta a qualidade aí dos seus projetos, né? No meu template eu vou começar a postar as atualizações aqui também. Tem algumas atualizações já que eu não postei. Caso você tenha interesse de adquirir, né? Ele está aparecendo aí na tela. Mas basicamente eu tenho essas configurações todas aqui que eu estou apresentando e vai recebendo atualizações, né? Parte de quantitativos aqui, novas tabelas, famílias que eu desenvolvo, tudo eu vou colocando no template e vou fazendo essas atualizações, disponibilizando para o pessoal aqui que adquiriu, né? Então, é isso, tá? Eu agradeço aí sua atenção, se você ficou até aqui, e deixa o like, né? Se inscreve no canal, manda pro colega da faculdade, eu sempre peço isso, que é a forma que você pode me ajudar. E é isso. Valeu, pessoal. Até mais.